Gente barra pesada e o Centrão, com os partidos que compõem, inclusive, a base do presidente Lula, em algumas investigações aí do Metrópolis, do UOL e do ICL Notícias revelam um suposto esquema grande com a aviação. Pois é, vamos ver sobre o que é de fato esse esquema agora no plantão do Meteoro. Vamos lá, notícia quentinha, o Pedro Zambarda vai trazer aqui pra gente. Você pode seguir o Pedro no @PedroSólidos, no @Drops de Jogos, se inscrever também no canal do Pedro e pode me seguir aqui no @lu.junior também. Vamos lá, Pedro. Olha, essas reportagens, Lúcio, elas dão a exata medida por que o Congresso tentou passar correndo a PEC da blindagem. Porque a Polícia Federal está fazendo assim nas lideranças do Centrão. Toque, 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 toque. Essas reportagens são uma continuação de uma que o ICL fez, no começo com fonte anônima, falando... Eu vou tomar muito cuidado, porque... Inclusive, né, Ciro Nogueira, liderança do PP, está acionando juridicamente o ICL. Então eu vou tomar muito cuidado, vou falar aqui supostamente. Só que, Lúcio, jornalisticamente a gente está respaldado. Tem um piloto falando essas informações. Claro que isso precisa ser respaldado por mais provas. O depoimento dele foi prestado para a Polícia Federal. Mas, assim, o negócio é bem complicado. E a gente vai começar por um veículo insuspeito, tá? O Metrópolis é um veículo que frequentemente faz quase que um flerte com a extrema-direita, tá? E essa coluna específica são de jornalistas que são o zero vezes zero de atacar a Erika Hilton, o PT e tal. Os repórteres André Chalders, o Tássio Lohan e a Andresa Matais, os três vindos do Estadão, publicaram ontem no final da noite. Rueda, presidente do União Brasil, vira alvo da Polícia Federal na Operação Carbono Oculto. A corporação investiga se o presidente do União Brasil seria proprietário de aeronaves em nome de fundo de investimento. Essa Operação Carbono Oculto investiga a infiltração do primeiro comando da capital, o PCC, na Faria Lima e no setor de combustíveis. Tá, Lúcio? É disso que nós estamos falando. E é por isso que o Centrão não quer mais que o Supremo Tribunal Federal fique com os processos. Eles querem protelar porque pode ser que tenha gente mais enrolado do que parece. Então, o furo foi da Andresa. No dia seguinte, já com uma fonte em on, o ICL Notícias publicou isso aqui. Piloto diz que Rueda é dono de aviões operados por empresa de voos do PCC. Aí, Luz, para ter a segurança jurídica, eu vou ler a matéria praticamente inteira, tá? Ela é grande, mas é importante a gente dar todos os lados, porque tem um lado, inclusive, do presidente do União Brasil. Segundo o piloto, o presidente do União Brasil era citado pelo dono e por funcionários da TAP como líder de um grupo que financiou clandestinamente a compra de aeronaves particulares. Reportagem assinada pelo Leandro Demore. Aliás, é uma prática que o Leandro traz do Intercept, tá? Eles fizeram uma parceria com o UOL. Então quem assina? Leandro Demore, César Calejon, Flávio Costa, Alice Maciel, todos eles pelo ICL Notícias. E do lado do UOL também apurou o Thiago Herd, que é colunista do portal. Um piloto que transportava regularmente a dupla que liderava um mega esquema de lavagem de dinheiro, supostamente, que atendia ao PCC, afirmou em depoimento à Polícia Federal que o presidente da União Brasil, Antônio Rueda, está entre os verdadeiros donos de 4 dos 10 jatos executivos operados por uma empresa de táxi aéreo. Em entrevista exclusiva ao ICL Notícias, Mauro Capucci Matozinho, que tem 38 anos, disse que Rueda era citado por seu chefe como líder de um grupo que tinha muito dinheiro que precisava gastar na compra de aeronaves avaliadas em dezenas de milhões de dólares. Havia um clima de boom do crescimento da empresa e isso foi justificado como sendo um grupo muito forte, encabeçado pelo Rueda, que vinha com muito dinheiro que precisava gastar. Então a aquisição de várias aeronaves foi financiada, disse Matozinho em entrevista gravada em vídeo. Rueda nega ser dono dos aviões e repudia com veemência qualquer tentativa de vincular o seu nome a pessoas investigadas ou envolvidas com prática de algum ilícito, disse o político em nota oficial.
O presidente do União Brasil diz que já voa em aeronaves particulares em voos fretados por ele ou como convidado, mas que nunca participou da compra de aeronaves e que costumava realizar os seus deslocamentos em voos comerciais. Esse é o piloto que deu a cara a tapa. Ele foi a fonte do ICL na outra reportagem sobre o Ciro Nogueira. E aí vamos lá o que ele diz. A história que eu contei para vocês eu repeti para a Polícia Federal, disse Matosinho em uma entrevista ao ICL Notícias. A reportagem teve acesso ao depoimento prestado por ele há 17 dias no aeroporto de Catarina, na cidade de São Roque, São Paulo, antes dele pedir demissão. Matosinho entrou na TAP, Táxi Aéreo Piracicaba, em 2023 e saiu há 2 semanas depois de transportar parentes do Beto Louco para o Uruguai na véspera da mega operação da Polícia Federal, da Receita e do Ministério Público de São Paulo, realizada no fim de agosto, que revelou um enorme esquema de lavagem de dinheiro que inclui o uso de fundos de investimento. O piloto afirma ter transportado pelo menos 30 vezes Mohamed Hussein Murad, conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva Beto Louco. Ambos são apontados como líderes de um esquema, supostamente, que atendia ao PCC e estão os dois foragidos da justiça. O piloto, que se diz indignado com o conteúdo das conversas que presenciou, procurou o ICL Notícias pela primeira vez em novembro do ano passado. O ICL Notícias e o UOL apuraram que 2 aeronaves atribuídas por Matosinho Arrueda pertencem a fundos de investimento que têm apenas um controlador, cujo nome não foi divulgado. Uma terceira aeronave está em nome de uma empresa registrada na periferia de Imperatriz, Maranhão. Em entrevista, a única sócia da empresa disse desconhecer a firma da aeronave. Na entrevista em vídeo, Mauro Matosinho reafirmou ter transportado em voo uma sacola de papelão em que aparentava conter dinheiro vivo, na mesma data em que Beto Louco mencionou a outros passageiros que teriam um encontro com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, conforme revelou o ICL Notícias no dia 1º de setembro deste mês. Aqui eu vou fazer um pequeno reparo, porque assim, o ICL não errou aqui, mas eles falam o nome completo do Ciro Nogueira. O que o Matosinho fala, e eu vi a entrevista dele na íntegra, é que eles falavam sobre o senador Ciro. Não tem outro senador com esse nome na atual legislatura, Lúcio. Então, supõe-se que seja o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira nega esses encontros. A Polícia Federal no Senado não encontrou nenhum registro. Então é importante a gente trazer isso, tá, gente? Tem a apuração do ICL, tem os dados da PF no Senado e tem essa empresa que é... Isso aqui aparentemente é um escândalo. É um escândalo e vocês vão ver pelos valores das naves que estão envolvidas nisso. Ele deu depoimento para a PF e deve ter proteção à testemunha. É verdade, Lidiane, estou vendo seu comentário aqui. Senador nega ter tido proximidade de qualquer espécie com Beto Louco, também nega ter recebido qualquer valor. Ciro ingressou com processo contra o ICL Notícias pedindo pagamento de indenização por danos morais. Aliás, senador, se o senhor quiser dar a sua parte da história, eu estou trazendo a sua parte da história. Não estamos difamando o senhor. Só que, assim, é muito grave isso aqui para eu não noticiar. É muito grave. Porque se isso aqui tiver cheiro de verdade, eu acho que isso aqui precisa ser investigado, Lúcio. Tá tudo errado aqui. Com certeza, com certeza. O senador tem direito de buscar a justiça em uma sociedade em pleno exercício do Estado Democrático de Direito, não teria em casos de ditaduras, nem armadas e nem de toga. O ICL não se intimida com tentativas de assédio judicial e reafirma a qualidade das suas práticas jornalísticas, disse Leandro Demore, diretor de jornalismo do ICL Notícias. O piloto trabalhou de novembro de 2023 até o começo deste mês na empresa Táxi Aéreo Piracicaba, conhecida pela sigla TAP. Ele começou atuando como piloto de voos do Primo e depois passou a atender Beto Louco. Os dois estão foragidos da justiça. A TAP é administrada pelo empresário Epaminondas Chenu Madeira. O ICL Notícias teve acesso a conversas de WhatsApp entre Matosinho e Epaminondas, em que o dono da TAP cita Beto e Morra, referindo-se aos dois nomes aí supostamente ligados ao PCC. Esse é o Matosinho e o chefe dele, o Epaminondas. Foto deles dentro do avião. Tem as mensagens que comprovam que os dois foragidos foram mencionados pelo Epaminondas.
E aí, aeronaves que foram adquiridas no nome de terceiros. Os valores são escandalosos, gente. Aviões que o piloto diz ter sido comprados com participação do Rueda, supostamente presidente do União Brasil. Um PRJRR Raytheon Aircraft. Preço dele em 2024, 13 milhões de reais. Proprietária Fênix Participação LTDA, sócios Caio Vieira Rocha, Fernando Linhares e Chiquinho Feitosa. O que dizem os sócios? Desconhecem que Rueda tenha feito algum voo e negam que ele seja proprietário da aeronave. O que diz Rueda esteve em voos fretados por ele ou como convidado, mas nunca participou da compra das aeronaves. É o piloto que está falando que foram compradas com participação do Rueda, tá? Que ele diz que o chefe dele chamava de Ruedinha. Aviões que... Outro avião, PSMRL, um Gulfstream 200, que é bem famoso em voos particulares. Preço desse avião neste ano, 23,5 milhões. Proprietário, Rovaviene Participações SA, atualmente está dado em garantia por uma dívida com uma empresa de saúde do Amazonas. A Rovaniemi pertence a Bariloche Participações SA, que por sua vez é controlada por fundos de investimentos controlados por um único cotista não identificado em documentos públicos. O que dizem os sócios? Apenas a Receita Federal sabe quem é o cotista. O que diz o Rueda? Esteve em voos fretados por ele ou como convidado, mas nunca participou das compras. Nega ser cotista do fundo. Outro avião, um PRLPG Cessna 560, preço dele 25,5 milhões neste ano. Da Magic Aviation SA. Magic Aviation pertence a Bariloche Participações, que por sua vez é controlada por fundos de investimento controlados por um único cotista, que não é identificado em documentos públicos. Que dizem os sócios, apenas a Receita Federal sabe quem é o cotista, então, alô Haddad, alô Receita Federal, vocês precisam explicar isso aqui. O que diz o Rueda? Esteve em voos fretados por ele ou como convidado, mas nunca participou da compra das aeronaves e nega ser cotista. Outro avião, PT FTC Cessna 525. Valor do avião, há 2 anos atrás, 13,7 milhões, da Cervex Serviços LTDA, sócia Antônia Viana Silva Soares, que diz a sócia, negou ser dona da empresa, que está situada na periferia de Imperatriz, no Maranhão. O que diz Rueda? Esteve em voos fretados como convidado, mas não participou da compra desses modelos. A matéria é enorme, fala a respeito de viagens internacionais que foram feitas nesses aviões. Assim, gente, se tiver um mínimo de prova... Já tem uma prova que é o cara dizendo isso, ele era o piloto. Mas se tiver mais um mínimo de prova, isso aqui precisa... É uma ligação direta, primeiro com um esquema totalmente irregular de aviação e 2, provavelmente com crime organizado. É grave isso aqui. É muito grave isso aqui. E aí, claro que já teve a reação política, né, Lúcio? Eu não vou ler a matéria. O União Brasil tá dando 24 horas para os filiados deixarem os cargos do governo Lula sob pena de punição por infidelidade. E tá tendo uma briga dentro do Centrão porque os ministros não deixaram de ser ministros, mesmo sendo de partidos do Centrão. O Ciro tentou desembarcar do governo e agora é o presidente do União Brasil que deu um dia para os caras deixarem o governo. Cara, é um absurdo essa história toda. A gente tem aqui no chat, inclusive, o piloto. Mauro Capucci tá aí mandando. Amigo, tá sou aí? o piloto Opa! da matéria. A pressão está grande e tô com o coração na mão. Por hora, estou bem. Olhem por mim. Quanto mais olhares, mais seguro Mauro, estarei. eu vou jogar o meu e-mail no chat. Vamos conversar. Tá? Se você quiser dar uma outra entrevista aqui no Meteoro, a gente dá o espaço aqui para você se manifestar. A gente não tem tanta grana quanto o ICL nem um estúdio, mas a gente faz aqui de casa e a gente conversa. Eu vou deixar aqui o meu e-mail. Vamos bater um papo, tá? E é isso, Lúcio. Parabenizar o Mauro pela coragem, né? Porque de coragem. fato é mexer num vespeiro, mas é importante tocar nesse assunto, é importante dar visibilidade, dar publicidade para esse assunto. Eu sei que já tem algumas pessoas políticas acompanhando o Mauro ali no Instagram também, até a Tabata começou a seguir o Mauro também, então de fato o que o Mauro diz é verdade, né? Quanto mais olhares tiver para esse caso, não só de fato o caso a gente consegue elucidar melhor, a gente consegue de fato que a polícia
vá atrás disso com mais força, mas também pela segurança aí da testemunha do Mauro, né, que trouxe essa informação aí para o ICL e para o UOL. É isso, Pedro? Mais alguma informação? Não, só isso. Tá um pouco mais aliviado, Lúcio. O duro é que eu vou falar mais do Mauro no próximo corte. Então, você que não sabe o que, vai ficar sabendo no próximo corte. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.